Olá, pessoas! Como estão vocês? Espero que bem. Eu sou Rafael Medeiros e queria falar um pouco hoje com vocês sobre a minha trajetória de uma maneira bem resumida, porque nessas dinâmicas aí de internet sempre tem gente nova chegando e gente antiga partindo, e é sempre bom a gente se reapresentar, né? E é bom também que eu vou rememorando para mim mesmo de onde eu vim e o que eu faço. Quem sabe ter algumas delineações possíveis de para onde eu vou. Bom, eu venho de uma família bastante despossuída, para usar um eufemismo, de um lar bastante disfuncional, para usar um outro eufemismo, e sempre fui uma pessoa autista, embora não soubesse. E um autista com dupla excepcionalidade, ou seja, autista com superdotação e altas habilidades, e um TDAH gostosinho no meio, temperando tudo, com muita dispersão e hiperfocos aleatórios, e uma disfunção executiva gritante, de mãozinha dada com a tal de descalculia, que é muito pouco falada, porque é a irmãzinha da dislexia, e todo mundo permeadinho assim por uma depressão recorrente. Então essa é a minha paisagem psicológica. Mas é claro que isso não é tudo que eu sou, porque eu não sou um diagnóstico, né? Embora eu acho que o diagnóstico salvou a minha vida, literalmente, mas eu sou um sujeito, né? Mas esse sujeito faz questão de se apresentar pela sua neurodivergência, porque eu acredito que nós que somos alvos privilegiados da necropolítica, precisamos colocar as nossas condições à nossa frente mesmo. E então, quem é esse sujeito, né? Boa pergunta. Estou na busca até hoje de clarear quem é esse sujeito. E nessa busca eu descobri algumas coisinhas, né? Uma das coisinhas que eu descobri sobre esse sujeito, Rafael, é que ele gosta muito de linguagem, que ele gosta muito de sistemas de símbolos, que ele gosta muito de tradução e de teoria da tradução. Que, aliás, esse indivíduo gosta muito da teoria sobre as coisas. E esse sujeito, quando ele recebia carrinhos para brincar, ele não brincava como o resto dos meninos. Ele abria os carrinhos e apanhava por isso. Porque eu gosto muito de ver como as coisas funcionam. Só que por coisas do destino, né? Não discuto com o destino que pintar eu assino, né? Diz o Leminski. Por uma questão do destino, eu não continuei com o meu interesse de abrir carrinhos. Talvez eu tivesse hoje melhor de vida, né, se eu seguisse por aí, abrir bugigangas e aparelhos tecnológicos. Onde eu me peguei mesmo foi em abrir e destrinchar sistemas conceituais, né? Principalmente aqueles que continham teorias sobre o que é a linguagem e teorias sobre a dinâmica entre o ser, né, o si mesmo, o mundo e as linguagens que esse ser cria para representar o mundo. Então, nessas de abrir sistemas de significação, eu descobri assim que havia uma grande contradição em mim. Por um lado, eu tinha uma imensa dificuldade com metáforas. Clássico do autista, né? Clássico. Mais clássico que isso, só hiperfoco em dinossauros, né? Que eu tive também.
né? Mas durou pouco, né? Eu colecionava não, meu tio Jackson. Aliás, esse tio ele tem um papel que ele vai ser mencionado ainda em seguida. Meu primeiro hiperfoco rastreável, né? Eu tenho umas coisas muito clichê, tá? Eu não sou tão diferentão quanto pareço, não. Então, o meu primeiro hiperfoco foi dinossauro mesmo, né? E Jaquinho colecionava aqueles cartões do chocolate surpresa, né? E o meu favorito era o dos dinossauros. Então eu ia na casa de Jaquinho só pra ver esse negócio. E ficava pedindo pra ele pra olhar. E um belo dia, né? Numa reunião de testemunhas de Jeová, veja só, eu ouvi falar muito mal de uma tal de cabala. E eu ficava muito atento às coisas que as testemunhas de Jeová diziam para eu não me meter. Porque eu passei a buscar meticulosamente me meter com essas coisas. Foi assim com o rock, foi assim com o ocultismo, foi assim com a magia, foi assim com um bocado de coisa, né? E nessas eu fiquei obcecado com a tal da cabala, porque os TJs diziam, olha, cuidado com essa cabala, porque ela é um perigo. Qual é o grande perigo da cabala? É que o pessoal cabalista diz que o texto bíblico não pode ser lido apenas na sua literalidade, que existem pelo menos 4 camadas exegéticas do texto bíblico. E aí eu fiquei assim, pô, eu tenho que ir atrás disso, né? Quer dizer que eu tenho 4 Bíblias na minha mão e não sei, né? E eu sempre fui obcecado por descobrir, por desvendar, por decodificar. E então, um belo dia eu estava na casa de Jackson, esse tio do chocolate surpresa, dos dinossauros. E aí eu vi na mesa um material com as letras muito estranhas. E aí eu perguntei para ele o que era aquilo, ele disse que era um material de hebraico que ele tinha recebido no Instituto Luterano, porque ele estava estudando para ser pastor luterano e acabou não dando certo. E, e ele disse que de vez em quando dava uma estudada para matar a saudade. E aí eu pensei, pô, essa é a língua da cabala. Eu tenho que aprender essa porra. E aí eu pedi uns materiais para ele emprestado. Ele ficou muito emocionado, porque, sei lá, eu devia ter talvez 16 para 17 anos. Não é uma coisa muito comum, pelo menos no meio onde eu cresci, não é muito comum pedir esse tipo de coisa para um tio. E aí ele me prestou um dicionário de hebraico, uma gramática, um caderno de caligrafia, e eu comecei a praticar esse troço. E pensando assim, no dia que eu tiver acesso a fontes primárias de cabala, eu vou conseguir pelo menos transcrever. E pelo menos saber o que tá. O mínimo do que está acontecendo ali. E assim eu aprendi rudimentos de hebraico bíblico, dos 16 para os 17 anos. Continuei estudando ainda até os 19. Foi quando eu conheci um livro que eu peguei na biblioteca pública, que é um livro de uma coleção muito legal, que tem livro também de tarô, que é Iniciação a Três Pontinhos. Então tem Iniciação ao Tarô, Iniciação ao Taoísmo, Iniciação à Astrologia. Eu tenho até o do tarô aqui em casa. Anda bem difícil de achar esses livros, não sei porquê, esgotado, né? E eu peguei o da Cabala e o do I Ching. Gostei muito dos dois, mas principalmente do da Cabala. Eu li, Raquel leu também.
Ambos gostamos muito. E eu peguei na mesma biblioteca, junto com o Iniciação a Cabala, um outro livro que é do Daniel C. Matt, que é. Eu tô olhando para ele aqui. O Essencial da Cabala. Que eu tenho ele hoje. E fiquei muito emocionado quando eu pude comprar esse livro. Porque eu tenho toda uma história que eu particularmente acho muito. Eu tenho muito orgulho dessa história, que é a minha história de comprar meus próprios livros. Um dia eu conto para vocês. Com dinheiro de tarô. Tenho muito orgulho disso. Um orgulho saudável, né? E eu tenho um estante aqui que, assim, pelo menos umas 15 vezes por dia eu olho pro lado e fico contemplando e penso, eu estou ali naquela prateleira. Minha vida subjetiva está naquela prateleira. E eu comecei a comprar esses livros justamente quando eu comecei a ler tarot. É, então, é, pulando muitos eventos, né? Chegou o dia em que eu li esse livro aqui. Vou pegar pra vocês verem. Ó, aqui, ó, Iniciação ao Tarot. Esse livro aqui do Iniciação a Cabala é sensacional. Esse livro é muito bom também. Pedro Camargo é um cara muito interessante. E então eu estava lá na internet primitiva, no tempo em que nós entrávamos na internet e ela não tinha entrado na gente ainda. E nessas entradas na internet, eu fui num troço chamado blog e fui lá ler minha listinha de blogs e alimentar o meu blog. E então me deparei com o blog de um rapaz chamado Pablo Robledo. Pablo Robledo, hoje eu tenho a sorte de tê-lo como amigo. Aliás, eu tenho muita sorte de ter todos os meus mestres como amigo, menos Rodorowski. Ai, alô, Dona Alejandro, por favor. Mas eu tenho muita sorte com professores e tenho muita sorte com mestres e tenho muita sorte de tê-los como amigos. E um desses mestres é o Pablo Robledo, um argentino, fabricante de tarôs, restaurador de tarôs, um artesão de tarôs, um mestre de tarô, um professor de tarô. Sigam ele, procurem Pablo Robledo no Instagram, vocês vão ver. Façam os cursos dele. É sensacional, o cara é sensacional. E o Pablo Robledo é um dos maiores artesãos do tarô de Marselha, na minha opinião. E um dos maiores conhecedores da história do tarô de Marselha também, na minha opinião. E no blog do Pablo tinha lá um texto sobre esse livro aqui, La Via del Tarot. Eu não lia tão bem espanhol ainda, mas eu encarei esse livro e eu costumo dizer que eu engatei no espanhol com esse livro, de tanto lutar para entender esse livro, porque eu acho que eu consultava o dicionário a cada linha, assim, a cada linha, né? Eu baixei em PDF no próprio site do Pablo, tinha um link, e aí eu li. E aí isso me deu minha primeira experiência epifânica com o tarô. Algo aconteceu ali, tudo que eu vinha pesquisando e estudando nos últimos anos, de teoria da tradução, de os livros do Eisenstein sobre teoria do cinema. Um dia eu explico isso. O que é que isso tem a ver com minha história com o tarô? Porque o Eisenstein tinha uma parada de linguagem visual que tem um nome e que o Hitchcock usava também, que entrega muita coisa em poucas imagens, né? É tipo o começo
do Janela Indiscreta, né? Você vê uma, você vê um frame, aí você vê um outro frame, aí você vê um frame, e só nessa montagem de frames estáticos você infere um monte de coisa. Você infere coisas sobre o protagonista, você descobre que o protagonista é fotógrafo, você descobre que o protagonista é fotógrafo, e está sempre em situações perigosas. Ele fotografa guerras, ele fotografa lugares inóspitos. E aí, quando você vê que esse cara tá com a perna engessada, você já monta tudo na cabeça, entendeu? Esse cara se acidentou porque ele tem uma profissão perigosa. E isso é dito apenas com imagens. Então, essa teoria da montagem também tem muita influência sobre o que eu penso e faço com o tarot. Então, eu li bastante coisa de teoria da imagem do cinema também. E, e de poética, de teoria da poesia, teoria da linguagem, filosofia da linguagem. Bom, hoje eu sei que realmente não era normal eu com aquela idade estar lendo Wittgenstein, estar lendo Husserl, estar lendo fenomenologia, estar lendo altos temas, altos calhamaços de filosofia da linguagem. Mas na época eu não fazia ideia dessa parada de superdotação e não sei o quê. E foi até bom, né? Foi até bom. Um dia eu explico por que foi bom. Porque eu pude me entregar a esse negócio, entendeu? Sem a intervenção médica. Sem alguém dizer assim, você é obcecado demais por essas coisas, porque você tem um troço chamado superdotação e altas habilidades. Eu apenas amava essas coisas e eu me relacionava com essas coisas enquanto eu estava acordado, entendeu? E às vezes enquanto eu estava dormindo também. Que eu tenho essas de sonhar com essas coisas também. E aí, quando eu li O Caminho do Tarô, eu, eu tive uma experiência epifânica, porque os pontinhos se ligaram. E eu ficava lendo e relendo La Via del Tarot, em looping, assim. E fazendo os exercícios do livro, e montando as mandalas do livro, e absorvendo, destrinchando o livro. Isso é bem um processo da superdotação, né? Destrinchando, assim, desmontando, sabe? Eu esmiuço as coisas até o átomo, sabe? E é por isso que eu tenho esse livro hoje dentro de mim. Eu ainda releio ele, mas eu tenho esse livro decorado na minha cabeça. E depois teve um segundo momento epifânico, que foi quando eu li O Castelo dos Destinos Cruzados, de Ítalo Calvino. Só que aí, nessa segunda epifania, eu comecei a praticar, porque coincidiu de eu ganhar o meu primeiro tarô de Marcelo. Quer dizer, eu não ganhei, eu troquei, né? Na época, eu fazia japamalas. Eu fazia japamalas, vendia. E aí, um menino, um amigo meu, do meu grupo de RPG, que eu mestrava muito RPG nessa época, que eu sempre. Outra coisa que eu sou obcecado, jogos narrativos, teoria dos jogos. E, e aí o Alex falou, pô, eu tenho um tarô lá, só que eu comprei e eu não gostei. Acho que nunca vou usar aquilo. Você não quer trocar por um japamala? Aí eu disse, quero. E aí eu troquei. E aí quando eu peguei esse baralho, coincidiu de eu ter lido O Castelo dos Destinos Cruzados. E aí eu comecei obsessivamente a fazer histórias, seguindo o mesmo método do livro, né? Primeiro, claro, né? Eu li o livro trocentas vezes, destrinchei aquilo, e aí eu mapeei.
o método. Comigo é assim, né? Comigo é assim. Mapeei o método do Ítalo Calvino de gerar as imagens. E aí, como eu já tinha um arcabouço de semiótica e de semântica, eu já li esse livro do Ítalo Calvino muito na malandragem. Eu sabia o que estava acontecendo ali. Isso foi uma vantagem. Porque, por exemplo, até hoje eu vejo que algumas pessoas lêem aquele livro e quando tentam, por exemplo, criar uma história baseado numa tiragem de tarô, elas acabam pegando, por exemplo, arcanos menores e lendo dentro do significado atribuído nos livros, entendeu? Mas o que o Ítalo Calvino faz é usar a iconicidade dos arcanos menores. E aí tem esse conceito da semiótica, que são níveis de iconicidade. E eu já conheci esse troço e eu já saquei a malandragem de Ítalo Calvino ali. Que ele estava usando a iconicidade. Porque os trunfos do tarô de Marselha e dos baralhos clássicos, as cartas diferem das cartas numeradas. E essa diferença, ela é principalmente no fato de que os trunfos ou arcanos maiores são mais alegóricos, simbólicos e emblemáticos. As cartas numeradas são mais icônicas. Elas não têm cenas, não têm figuras humanas, né? E aí eu comecei obsessivamente a escrever cadernos e mais cadernos de histórias, usando o método que eu tinha mapeado e que eu tinha decodificado de criação do Ítalo Calvino. E aí teve uma terceira coincidência. Olha que loucura. Nesse mesmo período, eu me deparei com o documentário Tarology, onde um cara chamado Henrique Henriquez, que também se tornou meu professor e que também eu tenho a sorte de ter como amigo e de trocar e-mails semanais com o Henrique, pelo menos. Esse cara, assim, explodiu minha cabeça. Explodiu minha cabeça desde os primeiros minutos desse filme. E aí o mesmo processo, né? Assisti o filme 1.400 milhões de vezes porque não tinha legenda e o meu inglês também estava engatinhando. Não tinha legenda nem em inglês, sabe? E eu assisti o filme 300 milhões de vezes e também esmiucei tudo que Henrique falava. E aí um belo dia, o Henrique comentou um post meu porque nesse trelelê todo eu criei uma página chamada Trama de Olhares. Trama de Olhares, para quem não sabe, é um anagrama perfeito de Tarô de Marselha. E eu tinha encontrado 22 anagramas para Tarô de Marselha. E um desses anagramas, o primeiro deles é Trama de Olhares. E o Henrique curtiu e comentou. E aí eu fiquei em êxtase. E nesse êxtase eu tive um rompante de coragem e de imprudência e responsabilidade. E mandei uma mensagem para Henrique Henriquez. E ele respondeu e me convidou para um curso com ele, né? Sem pagar nada. Um curso de um mês, assim, em que a gente ficava todos os dias, 30 dias, recebendo exercícios de Henrique com o tarô de Marselha e respondendo esses exercícios. Ele aí respondia os exercícios com observações e mais um exercício, e assim a gente ia explorando a linguagem visual do tarô de Marselha. Aí pronto, no final desse curso, eu virei o Rafael Medeiros do tarô de Marselha, né? Então esse sujeito que sou eu
revelou essa faceta e acabou dividindo a minha vida entre antes dessa história e depois dessa história. Porque antes dessa história, eu assim acreditava realmente nos rótulos que colavam na minha testa. E depois dessa história, eu era o Rafael Medeiros do tarô diferentão, do tarô de Marcélia, do tarô inteligentão, e que deixava as pessoas atônitas e estupefatas com as suas postagens. Então, para além de uma massagem no ego, que também foi muito saudável, porque um eu que foi sempre surrado, né? Quando ele começa a ser massageado, é saudável. Mas para além de uma massagem no ego, essa descoberta dessa faceta, desse sujeito que eu ainda estou descobrindo, serviu muito para que eu pudesse ter coragem de abraçar as minhas coisas e as minhas obsessões, ao invés de me relacionar com elas com um sentimento de culpa. E também serviu para que eu pudesse ter a coragem de exigir do mundo o respeito que nós devemos a todos, mas que o mundo acaba esquecendo de dar àqueles que são identificados como doidinhos, né? Maluquinhos, os lerdinhos, né? E etc. Porque, assim, quando esse pessoal todo começou a olhar o meu trabalho e confirmar que, de fato, aquilo era alguma coisa, se aquilo era alguma coisa, eu era alguém, né? E é esse trabalho que eu ofereço até hoje, aqui nessa página, ou lá na minha página, não sei onde vocês estão vendo isso, no YouTube, né? E é um trabalho baseado nessas pessoas que eu citei, nessas obras que eu citei, e nessa ideia de que o tarô ele não é um conjunto de símbolos, mas um conjunto de trampolins para o mundo simbólico. Eu não citei metade das minhas referências, tá? No meio disso tem um estudo, porque depois da Cabala eu descobri a mística Sufi, principalmente Muhyiddin Ibn Arabi, que é um cara que eu estudo até hoje, que tem uma teoria da imaginação muito complexa, muito incrível, da linguagem que eu aspiro aos poucos e falando sobre isso com vocês em todas as páginas que eu mantenho. E aqui eu aproveito para encerrar esse vídeo, convidando vocês a acompanhar o meu trabalho gratuito no Instagram, acompanhar o meu trabalho no YouTube, apoiar o meu trabalho na página assinada, né, no Apoia-se, acompanhar o meu trabalho no Substack também. Em cada frente dessa eu estou dando vazão a uma faceta desse sujeito que eu estou descobrindo e que a linguagem e a produção artística me ajuda a descobrir cada dia mais. Então no Instagram a coisa está mais focada no tarô, no Apoia-se também, mas eu já dou uma brincada. Aqui no YouTube eu pretendo que tenha mais coisas sobre cultura pop e as coisas que eu leio, as coisas que eu assisto, as coisas que eu jogo. E o Substack é o mais hardcore de todos. O Substack eu tô deixando como aquele espaço em que eu realmente me permito contemplar esse nível de complexidade que o cérebro superdotado está sempre exigindo e que eu não posso exercer no mundo em que você precisa vender, né? Eu adoraria poder não depender de ser vendável, mas eu preciso. Então,
Essas são as frentes onde eu produzo atualmente. E finalmente eu convido você a adquirir leituras de tarô. Se vocês quiserem ter uma experiência diferente com o tarô do que você provavelmente teve até hoje, porque a minha leitura de tarô costuma ser bastante imersiva, justamente pelo fato de eu não pegar as suas questões e dizer, ok, é uma questão sobre dinheiro, e aí eu já pego ali, jogo um método que tem a ver com dinheiro e começo a vomitar coisas decoradas de livros. Não estou dizendo que todos os colegas fazem isso, não, tá? Estou dizendo que eu não faço isso, né? Eu tenho um método que implica em pegar o seu discurso, as palavras que você traz à mesa e fazer com que elas de fato participem do jogo, como se elas fossem também cartas de tarô. E isso acaba gerando uma experiência bastante imersiva. E isso levou uma das minhas clientes e amigas a dizer que eu sou a Mary Poppins do tarô. E essa foi uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Porque eu sempre amei a Mary Poppins e sempre amei esse negócio dela desenhar na calçada e botar as pessoas dentro das imagens. Então, meio que é isso que eu faço mesmo, né? Eu mergulho você no mundo imaginal e convido você a ter suas próprias visões dentro das questões que, afinal de contas, são pertinentes à sua vida, né? E eu não gosto de me colocar nesse lugar de o grande conhecedor dos segredos e onisciente, sabedor de tudo e que vai resolver todos os seus problemas, né? Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu não resolvi a minha vida. Eu não vou resolver a minha vida. Tenho cada vez mais certeza de que a vida não está aí para ser resolvida. E eu não sou especialista em nada, sabe? Eu não sou apto a te dar conselhos financeiros. Eu não sou apto a te dar consultoria jurídica. Eu não sou apto a te dizer como você deve conduzir a sua vida. Eu me tornei muito apto nos últimos 10 anos numa coisa muito específica. Olhar para formas, pegar um discurso que me foi confiado, detectar analogias entre o discurso e as formas, e entre as formas e as formas também, entre as imagens e as imagens, e perceber daquele vozerio que surge o que é que importa ser transmitido para você em forma de mensagem, beleza? Então é isso. Se você gosta dessa pegada, se isso te atrai de alguma forma, se você sente que precisa ter essa experiência, fale comigo, me manda uma mensagem aí no direct, que eu vou ficar bem feliz em te atender. E eu pretendo fazer outro vídeo com a minha jornada no mundo da meditação, porque essa é uma outra atividade profissional na qual eu sou formado, muito bem formado, por uma das pessoas mais assim excepcionais nesse meio, que é o professor João Carlos Barbosa Gonçalves, do Ashram Urbano, cuja, cuja escola eu indico, cujos professores eu indico muito também. E o João também provocou epifanias com ligações de pontinhos sobre teoria da meditação, que eu já vinha acumulando ao longo do meu contato com o budismo, sufismo. O João acrescentou a tradição do shivaísmo da Caxemira, e isso fez com que eu tivesse uma boa visão do que é que eu realmente quero quando eu conduzo uma pessoa através de um percurso meditativo. Aliás, o João me trouxe essa ideia de percurso meditativo e, e eu comecei a gostar muito dessa metáfora da peregrinação, que é muito usada no shivaísmo da Caxemira para ilustrar o que a gente faz quando medita. A gente peregrina no próprio corpo, na própria consciência e no próprio cosmos. Mas isso aí é papo para um outro vídeo que vai ficar fixo aí no feed também.
Um abraço, fiquem bem, sob as bênçãos do meu querido Alfred Hitchcock, do meu amado David Bowie e dessa lenda aqui, desse filme maravilhoso que é O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. Eu me despeço.